Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Estamos bem, né? Família do Evangelho Eterno, graças a Deus. Meus queridos, eu vou. Me desculpe que eu tô um pouco gripado. Tô com. A minha voz está um pouco. Como é que eu falo? Ofegante, né? Eu acabei contraindo uma alergia de. Eu sou alérgico à poeira. E como eu mexi com poeira aqui na casa do meu filho esses dias, eu acabei pegando uma gripe. Mas eu quero fazer uma pergunta e você coloque aí nos comentários se você tem uma opinião sobre isso. Você está vendo esse livro aqui, ó? Ó, A História dos Hebreus por Flávio José. Só que esse livro aqui, ele foi lançado no Brasil pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu pertenci à Assembleia de Deus durante 45 anos. E você sabe que a Assembleia de Deus, a linha de interpretação das Assembleias de Deus é futurista. Mas a pergunta que eu faço é: como que um livro desse chamado A História dos Hebreus, que ela conta a história de Abraão até a queda de Jerusalém no ano 70, como que esse livro foi lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aqui ó, CPAD, e a Assembleia de Deus continua mantendo uma linha de interpretação futurista no que diz respeito à grande tribulação, no que diz respeito à manifestação do Filho do Homem e a manifestação e o juízo de Deus contra a nação de Israel. Olha só o importante aqui, ó, nesse livro, ó. Eu vou ler aqui, ó, o que que ele fala aqui, ó. Na capa. Tendo atravessado séculos até os nossos dias, a história do povo judeu, através do registro de Flávio Josefo, permanece como o mais fidedigno relato dos acontecimentos contidos nas Escrituras. Diversas razões contribuíram para tornar esta uma obra-prima. Não apenas a magnitude do assunto, mas também o fato de seu autor ser tanto testemunha ocular quanto coadjuvante de alguns dos eventos por ele narrados. Além disso, o que se revela em História dos Hebreus é a confirmação das promessas de Deus para o seu povo e o cumprimento da sua palavra em todos os fatos registrados em suas páginas. O autor, Flávio Josefo, de origem judaica, sendo também de linhagem sacerdotal, Flávio Josefo, um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. Ele escreveu a obra que se tornaria, depois da Bíblia, a maior fonte de informação sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então preste bem atenção que, segundo a CPAD,
quando ela descreve sobre o autor, fala que Flávio Joséfo viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. Se ele viveu entre 37 e 63 depois de Cristo, ele presenciou, ele viveu o período, presenciou e também foi testemunha ocular do juízo de Deus, sobreviveu ao juízo, porque o juízo aconteceu no ano 70. E ele, segundo a história, o historiador aqui, ele viveu até 103. Tipo João. João, ele viveu, né, o período antes e depois do juízo, porque, segundo a história, João, ele viveu e morreu bem depois do ano 70. Tá, mas se ele viveu entre 37 e 103, então tudo que está aqui é verdade. Tudo que ele relata é verdade. Então por que a Assembleia de Deus ela mantém uma doutrina futurista a respeito do juízo de Deus? Eles falam que o juízo ainda vai acontecer, sendo que eles mesmos publicaram esse livro no Brasil. Outra coisa, aqui ó, vou ler aqui ó, aqui está a capa, ó, a capa, e aqui fala o seguinte, ó: todos os direitos desse livro para a língua portuguesa são da Casa Publicadora dessa Assembleia de Deus, aprovado por o Conselho de Doutrina. Esse livro ele teve tradução, preparação dos originais, ele foi feito uma revisão, ele foi feito uma editoração. Então, e aqui fala, as citações bíblicas foram extraídas da versão Almeida Revista Corrigida, inclusive da Sociedade, não é, Bíblica do Brasil. Então essa casa publicadora aqui das Assembleias de Deus, eles sabem que tudo que está aqui é verdade, que esses fatos aqui já aconteceram. Mas a pergunta, por quê? Mesmo eles sabendo a verdade, eles querem manter as pessoas presas a uma linha de interpretação futurista, como se isso que está aqui não aconteceu e ainda vai acontecer. Qual o motivo deles ocultarem essas verdades das pessoas? Só para você ter uma ideia, toda a verdade ela passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada, depois ela é rejeitada com violência e depois ela é aceita como evidente por si própria. Presta atenção em uma das coisas que Flávio Joséfo narra nesse livro, e as Assembleias de Deus sabem disso. O templo foi incendiado no mesmo mês, a página é 1366 desse livro. O templo em Jerusalém, ele foi incendiado no mesmo mês, no mesmo dia em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, o tinha outrora feito incendiar. Então aqui fala o seguinte. Embora não se possa saber, sem pensar, da destruição do edifício mais esplêndido que jamais existiu em todo o mundo, quer pela sua estrutura, sua magnificência
e suas riquezas, quer pela sua santidade, que era como o cúmulo de sua glória, há, entretanto, motivo de nos consolarmos se considerarmos a necessidade inevitável do fim, que depois de um certo número de anos sobrevém a vida de todos os animais. Assim não há nada sob o sol cuja duração seja perpétua. Não poderíamos, porém, não nos admirarmos bastante de que a destruição desse incomparável templo tenha acontecido no mesmo mês e no mesmo dia em que os babilônios outrora o haviam também incendiado. Esse segundo incêndio aconteceu no segundo ano do reinado de Vespasiano, 1130 anos, 7 meses e 15 dias depois que o rei Salomão o havia construído pela primeira vez, 639 anos, 45 dias depois que Ageu o tinha feito restaurar no segundo ano do reinado de Ciro. Meus queridos, existe uma cronologia do templo, desde o seu nascimento até a sua extinção no ano 70, de uma vez por todas. Então tudo que Jesus falou a respeito do templo, Mateus 24, aconteceu e foi relatado por Flávio José. Mas o que não dá para entender é porque que muita gente, sabendo que isto aqui já aconteceu, ainda prefere continuar futurizando uma coisa que já aconteceu e enganando as pessoas, dizendo que a suposta volta física de Jesus vai acontecer e que as pessoas têm que se preparar. Ora bolas, então por que eles publicaram uma história tão bonita que já aconteceu, mas ainda continuam dizendo ao povo que vai acontecer? Então, quer um conselho você do Evangelho Eterno? Adquira o livro, porque esse livro aqui, depois da Bíblia, é a melhor história que tem para você compreender o juízo de Deus contra a nação de Israel. E foi detalhada, ela foi escrita, ela foi, como que diz, o Flávio José, ele descreveu tudo, né? Ele descreveu tudo nesse livro chamado A História dos Hebreus. Então, meu querido, é só uma dúvida que eu tinha, você pode colocar nos comentários qual é a sua opinião, tá bom? Deus abençoe, e não dá para entender isso aqui, tá bom? Tchau, Deus abençoe, e não podemos ser enganados de novo.